sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diante dessa mesa farta que o Senhor preparou para nós na presença do inimigo que reina aí nesse mundo, o Senhor nos alimenta com a sua palavra. Aleluia. A nossa leitura de hoje será o capítulo 10 do livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 10. Cada sábado nós estamos em um capítulo deste livro de Neemias. Então hoje já é o 10º sábado, que nós estamos no livro de Neemias, capítulo por capítulo. Vamos ler então este capítulo 10 juntos em oração, Ele tem aqui 39 versículos. Então leiamos juntos a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Neemias 10, não se incomode com os nomes que você vai encontrar aqui. Às vezes encontramos nomes estranhos, mas são nomes bíblicos. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Racalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Ginetom, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Rassabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Rassum, Bessai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Rassube, Haloés, Pilha, Sobeque, Reum, Rassabina, Maacéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos,
de que trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Nós vamos hoje, com base neste capítulo de número 10, abordar o seguinte tema. Repita depois de mim aí: obediência radical. Glória a Deus. Deus não requer, nem cobra e nem exige de nenhum dos seus filhos e filhas outra coisa além da obediência radical, obediência total, obediência plena. Deus requer e exige obediência. Por isso, quando ele enviou o seu filho Jesus, ele não enviou Jesus apenas
para morrer em nosso lugar, para que recebêssemos o perdão de todos os nossos pecados, de toda a nossa desobediência. Ele enviou Jesus também para que Jesus fosse para nós referencial, modelo de obediência. Ao enviar Jesus, o Pai estava dizendo para cada um de nós: olhem para o meu filho Jesus. O que eu quero de cada um de vocês é que sejam obedientes a mim como Ele. Como Ele. E é esse o verdadeiro significado da palavra cristãos. Cristianismo e cristão, cristãos, cristã ou cristãs, são palavras que se tornaram até levianas contra o Evangelho, porque o que se chama de cristianismo aí fora não tem nem cheiro, nem cor, nem tamanho, nem medida de cristianismo. A maioria dos que a si mesmos se chamam cristãos aí fora não são cristãos em nada. A primeira vez que a palavra cristãos surgiu foi quando a Bíblia ainda estava sendo escrita. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, foi quando pela primeira vez os discípulos de Cristo, os crentes em Cristo, os seguidores de Cristo e imitadores de Cristo na obediência ao Pai, foram pela primeira vez chamados pelo apelido de cristãos. Verdadeiros cristãos são apenas pessoas que passaram por aquele novo nascimento, acerca do qual Jesus falou com o sacerdote judeu Nicodemos, em João capítulo 3. Quem não nasceu de novo não é cristão. Está lotado de pessoas aí na terra que nunca nasceram de novo e que se dizem cristãs. Não são cristãos coisa nenhuma. O novo nascimento é a genuína conversão. Conversão é quando acontece em nós uma radical transformação de pessoas, de pecadores, desobedientes a Deus, desobedientes à palavra de Deus, convertidos, transformados em filhos e filhas radicalmente obedientes a Deus e a sua palavra. É isso que é conversão. Está cheio de gente dizendo que é convertida, mas não obedecem. Mas não obedecem a Deus. Não obedecem a sua palavra. Não obedecem o seu evangelho. A desobediência prova que não são cristãos. A desobediência prova que não são filhos de Deus. Porque o que prova que somos filhos de Deus é que nós o obedecemos. 1 João, o apóstolo João escreveu: quem diz que está na luz, mas vive ainda nas trevas, é mentiroso. E a verdade não está nele. E a palavra não está nele. Jesus não está nele. O Espírito de Deus não está nele, é mentiroso. Está lotado de cristãos mentirosos. E é triste dizer que está lotado de evangélicos que não tem nada de evangelho e nada de obediência ao evangelho. Está lotado de gente que se chama crente, mas que não vive pela fé evangélica, como está escrito: o justo viverá
pela fé, e viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Até hoje tem gente que interpreta isso errado, pensa que viver pela fé é viver sem trabalhar, ou viver pela fé. Uma vez alguém me disse isso. Não, viver pela fé não é viver sem trabalhar, não. A palavra de Deus manda trabalhar, a fé manda trabalhar. Nosso Deus é trabalhador. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho é algo digno, que tem que ser realizado de maneira digna e honesta para a glória de Deus, em obediência a Deus. Viver pela fé é obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. O significado de fé é o mesmo significado de obediência. É uma total incoerência dizer que crê em Deus, mas não o obedece em tudo quanto Ele ordena na sua palavra. Em tudo quanto Ele ordena na sua palavra. E é por isso que daqui a pouco eu vou explanar alguma coisa que, quando a gente fala isso, vem na cabeça das pessoas assim: mas isso é impossível, ninguém consegue obedecer tudo. Será? Vamos meditar nisso um pouco mais para frente. Muito bem. O nosso tema é esse: obediência radical. Ou a obediência é radical ou ela não existe. Ou é obediência total ou não há obediência. Esse capítulo 10 que nós lemos hoje, ele está dentro de um texto em separado aqui dentro do livro de Neemias, composto de 3 capítulos, o 8, o 9 vimos no sábado passado, e o 10 que estamos vendo hoje, terminando aí esse bloco dentro do livro de Neemias de 3 capítulos, cujo título é, repita, Retorno à Palavra. Nessa época de Neemias, o povo de Deus daquela época, que é o povo de Deus da antiga aliança, eles não eram como nós somos hoje. Nós somos totalmente diferentes deles. Nós somos o povo de Deus da nova aliança. O povo de Deus da nova aliança é totalmente diferente do povo de Deus da antiga aliança. O povo de Deus da antiga aliança, nessa época de Neemias, estava vivendo, eles não sabiam disso, mas essa era a verdade, eles estavam vivendo o último avivamento da era pré-cristã, da era antes de Cristo. O próximo avivamento que veio foi com a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo. O último avivamento que o povo da antiga aliança, o povo do Antigo Testamento experimentou, foi esse avivamento que recebe o nome de restauração. Porque eles foram libertos do cativeiro babilônico, onde eles haviam passado 70 anos servindo como escravos numa nação estrangeira. Como seus patriarcas anteriormente serviram no Egito por 430 anos, e aí Deus foi lá e os libertou. Depois eles pecaram e foram novamente, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, foram levados ao cativeiro babilônico e passaram lá no cativeiro babilônico 70 anos. Eu acho que eu já falei isso, que eu vou falar agora aqui algumas vezes, mas para quem nunca ouviu, é bom ouvir isso. Depois que Josué atravessou o rio Jordão, e eles conquistaram, o povo de Israel conquistou a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e aquela terra parou de ser chamada terra de Canaã e passou a ser chamada pela terra de Israel, a nação de Israel, dividida assim em 12 estados, cada estado era uma das tribos, as 12 tribos de Israel.
Na verdade eram 13, porque a tribo de José se converteu em duas tribos, tribo de Efraim e Manassés. Quando eles entraram na terra, desde antes de entrarem, eles receberam os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles receberam o Pentateuco, aonde estavam as orientações que eles deveriam obedecer dentro daquela terra. Deus não disse para eles assim, eu estou dando para vocês uma terra, e nessa terra vocês vão viver do jeito que vocês quiserem. Negativo, Deus nunca faz isso com ninguém. Ninguém tem o direito de viver do jeito que quiser, esse direito não existe. E quem pensa que tem esse direito, está enganado pelo pai da mentira, que é o diabo, e por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Ninguém está aqui porque tem o direito de viver do jeito que quiser, não. Ao invés de direito, nós temos o dever de viver aqui como Deus manda a gente viver aqui na palavra. Então Deus estava dando para eles essa mensagem: olha, eu estou dando para vocês uma terra, mas nessa terra vocês não vão viver do jeito que vocês quiserem. Vocês têm que viver do jeito que eu determino, que eu mando aqui na minha palavra. É desse jeito que vocês têm que viver. Glória a Deus. Você é de Deus? Então diga: a Bíblia Sagrada é o meu estilo de vida. Se não for, você não é de Deus. Tá? Ela é para viver de acordo com a palavra. Bom, eles começaram a viver uma vida completamente nova, uma nação nova, estavam todos alegres, felizes, conquistaram aquela nação, as cidades, e começaram a prosperar ali. E eles viveram ali durante um período de 490 anos, prosperando, se multiplicando como nação. Durante 490 anos, eles viveram em desobediência à palavra de Deus, desobedecendo várias palavras, e uma delas que eles desobedeceram, que é inclusive citado aqui no versículo 31, é que eles não observavam o ano sabático. O que era o ano sabático? O ano sabático era o seguinte: a ordem de Deus para eles era o seguinte, que eles poderiam trabalhar na agricultura, na terra, durante 6 anos. E no 6º ano, eles deveriam encher os celeiros, guardar comida, para que no 7º ano eles não usassem a terra, não plantassem nada, e a terra descansasse. A terra descansasse. Ano sabático, sabático que é sábado, vem do hebraico Shabat, que é descanso, ou o verbo descansar. A terra era para descansar, não era para plantar nada no 7º ano. Aí passou o 7º ano, começa novamente, mais 6 anos plantando, 7º ano, ano sabático. Mais 6 anos plantando, 7º ano, ano sabático. Quando chegasse no 7º ano sabático, aquele ano era chamado de o ano do jubileu. Aí tinha uma grande festa em Israel. E assim eles deveriam viver, trabalhando 6 anos e deixando a terra descansar 1 ano. Durante 490 anos, eles não deixaram a terra descansar nenhum ano. Pela sua cobiça, pela sua avareza e pela desobediência à palavra de Deus. Hipocritamente, eles iam lá e faziam as festas e os sacrifícios dos anos sabáticos e dos anos de jubileu. As festas eles faziam, mas deixar a terra descansar, eles não deixavam. Sabe o que Deus fez? Deus veio com um exército inimigo, um exército pagão, um povo diabólico, os babilônicos, um povo violento, e os arrancou pela raiz da terra e levou toda a nação escravos para a Babilônia.
e ficaram lá 70 anos. Sabe por que ficaram lá 70 anos? Porque 70 anos é exatamente o número de anos em 490 anos que eles não deixaram a terra descansar. Saiba de uma coisa: quando você desobedece a Deus em uma coisa que Ele manda, Deus vai fazer se cumprir o que Ele mandou a todo custo, com prejuízo para você. Desobediência só traz prejuízo. Obediência só traz bênção. Eles passaram 70 anos para pagar os anos que eles deveriam ter deixado a terra descansando e não deixaram. Ficaram na Babilônia. Acabou os 70 anos, Deus mandou eles voltarem. Mas Deus mandou eles voltarem, sabe como? Não apenas para reocupar a sua nação, reconstruir a sua nação, mas para eles fazerem também, e principalmente, espiritualmente, um retorno à palavra de Deus. Aprenderam a não me desobedecer? Agora voltem para a minha palavra, retornem para a minha palavra e obedeçam a minha palavra. Porque a palavra é imutável. A palavra não vai mudar para que você possa desobedecer. Os tempos mudaram, então eu posso hoje desobedecer. Não. Os tempos mudam, a palavra não. Ela é a mesma. E a exigência de obediência da palavra, ela continua. Nesse último avivamento deles, esses 3 capítulos que tem o título aqui de retorno à palavra, estão divididos assim, ó. No capítulo 8, repita, restauração do culto. O culto foi restaurado porque eles estavam cultuando a Deus, oferecendo cânticos, oferecendo sacrifícios, oferecendo holocaustos, mas não havia leitura da palavra e nem pregação da palavra. Era um culto sem palavra. Culto sem palavra não é culto a Deus, não é adoração a Deus, é profanação. A palavra ocupa o centro do culto a Deus, porque a palavra é Jesus. Então, a restauração do culto, eles colocaram lá no capítulo 8 um púlpito, e Esdras, o sacerdote, o levita, veio ler a palavra de Deus e pregar a palavra para todo mundo. Diante da pregação da palavra, capítulo 9, diga, confissão dos pecados. Sabe por que muita gente pensa que não tem pecado? Pensa que está tudo bem na vida deles? É porque eles não têm palavra de Deus na vida deles. Quem não tem palavra de Deus na vida, pensa que não tem pecado, pensa que está tudo certo. Ele é enganado pela própria alma. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela é luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando a palavra chega, ela ilumina. E quando ela ilumina, ela mostra o pecado. Quando o rei Josias mandou diligentemente procurar, antes do cativeiro, procurar a palavra de Deus que estava perdida, ninguém lia naquela época, mas tinha já a palavra para ser lida. E ele conseguiu então conseguiram achar, trouxeram para ele. Quando Josias leu, ele falou, estamos perdidos, porque nós não estamos fazendo nada disso que está escrito aqui. Quando se lê a palavra, se enxerga o pecado e se confessa o pecado. E está escrito nessa palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Só que diante de uma confissão, a confissão não é tudo. Diante de uma confissão, as pessoas que confessam seus pecados a Deus, elas têm que, a partir de agora, que conhecem a palavra, que não são mais ignorantes da palavra, que retornaram à palavra, elas têm agora que fazer o que nós lemos no capítulo 10 hoje, repita comigo: propósito de obediência. Quando a mulher adúltera, que cometeu o pecado de adultério, assim que ela encontrou Jesus, Jesus disse para ela: agora que você me encontrou, vai e não peques mais. Vai e não desobedeça mais. Seja obediente. Propósito de obediência é o título do nosso capítulo 10, tá? Que tem 39 versículos que nós lemos aqui hoje e que estão divididos assim, ó. Versículos de 1 a 27, repita comigo: compromisso selado. Eles selaram um compromisso de obedecer a Deus, tá? E então, os versículos de 28 até o 39, repita: atos de obediência. Deus não quer ninguém falando assim: oh Senhor, eu vou te obedecer, e depois vai e não obedece. Isso acontece muito hoje, quando pessoas vêm na congregação, ouvem uma palavra aí, sábado ou domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta volta para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, e lá ele não apresenta atos de obediência. É lá onde você mora que Deus quer ver como você age de forma obediente. É lá onde você trabalha que Deus quer ver como que você age em obediência a Ele. É no meio da sociedade que Deus quer ver como você vive em obediência a Ele. E é vivendo em obediência a Ele que nós somos o que Jesus falou que nós seríamos: sal da terra e luz do mundo. Crente desobediente não é sal da terra e luz do mundo, não. Crente desobediente é vergonha para o Evangelho, vergonha para a palavra de Deus, vergonha diante de Deus, contra-testemunho, e eles são a causa pela qual o nome de Deus é blasfemado entre aqueles que não são convertidos. O terceiro mandamento tem esse significado. Lembra dos 10 mandamentos? O terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é apenas falar o nome de Deus. O nome de Deus está sendo falado aí em todas as bocas. Tudo quanto é boca, falar o nome de Deus é coisa fácil. Vai com Deus, fica com Deus, vai com Deus também, Deus te abençoe, se Deus quiser. E assim por diante. Falar o nome de Deus da boca para fora nem significa tomar o nome de Deus em vão. O que significa tomar o nome de Deus em vão é dizer que é de Deus, é dizer que crê em Deus, mas não demonstrar isso em atos de obediência. E ao invés de atos de obediência, ter atos de desobediência. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Por isso que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que fazer atos, o que faz em atos, o que faz a vontade de Deus. Então, o nome do Senhor é poderoso para salvar e poderoso para condenar. Poderoso para salvar em meio à obediência e poderoso para condenar em meio à desobediência. Obedientes são salvos em nome de Jesus, e desobedientes são condenados também em nome de Jesus,
porque Ele é justo juiz. E o juiz tem poder tanto de absolver como de condenar. E Ele o faz com toda justiça. Por isso somos chamados à obediência. O versículo clássico que eu usei aqui para a obediência, nesse capítulo 10, foi esse próximo versículo aí, que é o versículo 29. 29, ficou pequenininha a letra porque é um super versículo, né? É um versículo grande, ok? Versículo 29 está escrito assim, vamos ler juntos? Leiam comigo. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos. Glória a Deus. Olha que nessa palavra, nesse versículo, tem 4 palavras, uma com letra maiúscula aí, que é lei, lei de Deus. Em hebraico essa palavra é a Torá. E a lei de Deus é formada por 3 elementos que são citados aqui, ó: mandamentos, juízos e estatutos. Mandamentos representando o legislativo, estatutos representando o executivo e juízos representando o judiciário. Esses 3 poderes não emanam do povo, pelo povo e para o povo. Isso é uma mentira. Esses 3 poderes emanam de Deus, como também declarou o profeta Isaías, em Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, o detentor do poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, o detentor do poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, o detentor do poder executivo. Ele nos salvará. Note que a palavra lei, com seus 3 elementos, estão aqui dentro desse versículo 29. E nesse tempo de avivamento em que eles estavam vivendo, firmemente eles fizeram um propósito, o juramento e imprecação de que guardariam, cumpririam a palavra de Deus. Fizeram juramento que obedeceriam a palavra de Deus. Aleluia. Muito bem. Eu quero explicar alguma coisa importante para vocês sobre isso, sobre a obediência. Sobre a obediência. São, a priori, 2 grupos de seres humanos. O grupo de seres humanos que a Bíblia chama, em 1 Coríntios 2,14, de homem natural. O homem natural é o homem não convertido. Não convertido. O homem não convertido, ele não é filho de Deus. Ele é chamado na Bíblia de filhos da desobediência, Efésios 2:2, e filhos da ira, Efésios 2:3. São filhos da desobediência, porque não são obedientes a Deus, não são obedientes à palavra de Deus. A pessoa não convertida, ela está no estado de desobediência total à palavra de Deus. Mesmo que aqui ou ali haja em meio a essas pessoas gente que faça alguma coisa boa. Cuidado para não se confundir com essa coisa de bem e mal, porque o bem e o mal fazem parte da mesma árvore que era o fruto proibido lá no Jardim do Éden.
Nós não somos nem do bem nem do mal, nós somos de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus não estava representado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era para o homem não comer. Deus está representado lá no Jardim do Éden na árvore da vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus é acima de todo bem e acima de todo mal. Então não se deixe enganar porque alguém fez alguma coisa boa que ele é de Deus. Não, muita gente que não é de Deus faz coisas boas, porque o bem e o mal estão na mesma árvore. O ser humano no pecado é um ser dividido entre o bem e o mal, e de acordo com a personalidade de cada um, de acordo com a formação pessoal de cada um, de acordo com a família de cada um, com as influências que recebe, esse bem será maior que o mal, esse mal será maior que o bem, ou os dois serão iguais. Independentemente, todos são filhos da desobediência, não tem conversão, não existe obediência nenhuma a Deus aí. Mesmo quando fazem coisas boas. Segundo grupo, Paulo chama de o homem espiritual, 1 Coríntios 2, 15 e 16. O homem espiritual é o homem convertido, que, como eu disse a princípio, foi convertido de filho da desobediência para ser filho de Deus. Se o não convertido é filho da desobediência, o convertido tem obrigatoriamente que ser filho da obediência. Se o não convertido é filho da ira, o convertido tem que ser filho do amor de Deus. Todo mundo quer o amor de Deus, mas não entende que o amor de Deus está condicionado à obediência. João 14, 23, Jesus disse isso: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar significa obedecer, obedecerá a minha palavra. E é esse que obedece a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos para ele. Meu Pai o amará, amará esse, e nós viremos para ele, e nele faremos a nossa morada. É aí que está o amor de Deus, porque aí tem obediência. Quando o Pai viu Jesus obedecendo, lá no batismo de Jesus, ele disse: esse é o meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu amor. Quando ele viu Jesus obedecendo lá no monte da transfiguração, ele disse para Pedro, Tiago e João: a voz do Pai saiu do meio da nuvem, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pouco antes de Jesus morrer por nós, em João capítulo 12, a voz ressoou de novo: esse é o meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu prazer. Todo mundo escutou aquilo, e Jesus falou assim: essa voz não foi por mim, essa voz veio por causa de vocês. Se vocês forem obedientes a mim, meu Pai amará vocês. Glória a Deus. Só que o homem espiritual, convertido, o homem convertido, ele ainda, apesar de ser convertido, ele ainda não é perfeito. Ele ainda está cheio de imperfeições. O pecado ainda habita nele, como Paulo deu testemunho, confessando o seu próprio pecado, em Romanos capítulo 7, e disse: o pecado habita em mim. Eu quero fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, eu quero obedecer a Deus, mas dentro de mim tem outra força querendo me levar para desobedecer. Tem uma guerra dentro de nós. A carne contra o espírito contra a carne. O espírito quer nos guiar a obedecer, e a carne quer nos levar a desobedecer. E é por isso que, após a nossa conversão, nós entramos no processo vitalício da santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor.
pessoas convertidas têm como alvo ser obedientes como Jesus, mas elas não conseguem isso 100%, porque o pecado habita nelas e não habitou em Jesus. Mas o pecado habita nelas. Elas têm que ter uma disciplina, a sua alma inclinada ao pecado. Elas têm que crucificar essa carne contaminada pelo pecado, como Paulo disse em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Não é que os que são de Cristo Jesus não têm mais na alma deles, não têm mais paixões e concupiscências. Eles têm, mas eles têm a obrigação agora de colocar isso na cruz, de não obedecer ao que a carne quer, de não fazer o que a carne quer, e assim, no processo de santificação, mortificar a carne e viver no Espírito. Esse é o nosso desafio como crentes. Esse é o nosso desafio como crentes. Apesar de Paulo dizer, ó, o pecado habita em mim, ele diz assim, só que eu, Gálatas 5:19, eu estou crucificado com Cristo. E no versículo 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Em Gálatas 6:14 ele disse, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. É essa cruz que Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar os próprios pensamentos, as próprias ideias, os próprios planos, os próprios sonhos, as próprias vontades, as próprias inclinações. E seguir Jesus é obedecê-lo. E o que fazer com um desejo que é contrário à palavra? É para isso que serve a cruz. É a cruz da obediência, da qual nós não devemos descer, como Jesus também não desceu da sua cruz. A cruz da obediência. É por isso que nós temos que ser radicais. A obediência é radical, porque a nossa atitude frente ao pecado que habita em nós tem que ser radical. Se você não for radical contra o pecado que habita em você, ele te domina. Ele vai cerceando a sua vida espiritual, ele vai minando a sua vida espiritual até que consegue te derrubar, te desviar de Cristo. Você tem que ser radical. Jesus pregou sobre esse radicalismo quando ele disse assim, ó, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca. É melhor entrar no céu com um só dos olhos, do que ter nos dois olhos seres lançado no lago de fogo e de enxofre. Se a tua mão direita te leva a pecar, arranca ela fora. Se o teu pé direito te leva a pecar, arranca ele fora. É melhor entrar maneta ou paralítico, coxo, na vida eterna, do que tendo as duas mãos e os dois pés seres lançados no lago de fogo e de enxofre. Quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo literalmente para arrancar o olho aqui da cara, para arrancar a mão, para arrancar o braço. Ele estava dizendo, olha, tomem uma posição radical contra o pecado, porque todo pecado é desobediência, e vocês foram salvos para ser obedientes. Aleluia. Deus procura, sabe aqueles verdadeiros adoradores que Deus procura para o adorarem em espírito e em verdade? Ele procura gente obediente, gente que o obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Foi o que Deus falou através de Samuel para Saul, que desobedeceu a Deus e pensou que podia equilibrar essa desobediência com os sacrifícios que ele queria oferecer. Não, sacrifícios não cobrem a desobediência, são sacrifícios de tolos. O único sacrifício que cobre a nossa desobediência, ele já foi oferecido sobre o altar da cruz, é o sacrifício de Jesus. Para que nós, uma vez perdoados, agora sejamos em tudo obedientes ao nosso Pai, obedientes a Deus, e Deus quer ver essa obediência nos nossos atos diários, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos pedir a Jesus, vamos orar agora a Jesus, fazendo essa súplica. Cada um faça de maneira particular assim. Ensina-me, Jesus, a ser obediente. Amém? Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.